Olá pessoal, eu sou Lídia Ramos, jornalista e publicitária, estou aqui na minha segunda temporada do meu podcast e antes de eu apresentar a minha convidada do dia, queria agradecer você que votou em mim no concurso que aconteceu aqui pelo Instagram dos melhores do ano de São Bernardo do Campo e eu, graças a Deus, fui contemplada, tá aqui a minha plaquinha, os melhores do ano de 2024, pelo Instituto Real Data, que é um instituto que faz as pesquisas dos melhores do ano de todas as cidades e eu, com a glória de Deus, né, com as orações da minha avó, da minha família, dos meus amigos, os meus colegas, de vocês, meus seguidores, consegui essa conquista aqui. Então, um projeto meu, um sonho meu que eu tirei do papel se tornando realidade. Então, eu só tenho que agradecer também o pessoal da Foz TV, em especial o Luiz, que sempre me acompanha, que tá aqui comigo, se dedicando, apoiando o meu projeto, não largando a minha mão. Então, eu agradeço aqui você. E vamos começar meu primeiro episódio da minha segunda temporada com a psicanalista Marilice Martins. Marilice, mais uma vez você aqui comigo, agradeço a sua presença, seja bem-vinda. Muito obrigada. Um feliz ano novo, que 2025 seja de muitas realizações, conquistas, e agradeço você por estar comigo novamente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Hoje a gente vai falar sobre, acho que um tema muito importante, que eu considero muito importante, aliás, e acho que ele, hoje, acredito que ele é um dos transtornos do século, acho que mais impactantes, mais preocupantes, que é sobre a ansiedade, ansiedade não, sobre a depressão. E é importante entender que a angústia, porque existe uma diferença, né, entre a angústia e a depressão. Então, nem tudo é depressão, nem tudo é angústia. Sim. E é importante, esses dias eu escutei muito isso, de que eu estou angustiada e depressiva. Não existe isso. Ou você tem uma angústia, ou você tem uma depressão, né? Então, Sim. a angústia vem daquele incômodo que você tem no dia a dia, daquela tristeza que você tem, de uma decepção, uma chateação, que é uma coisa que é normal do dia a dia, que são as adversidades da vida. A depressão é aquele buraco, né? Aquela dor, aquele sentir que você não sabe a causa, mas ela está ali. Sim, né? com certeza. Então, existe uma frase de Hipócrates, né? Que foi um filósofo, que ele sempre fala que a depressão ela é o luto do desistir de sentir. Né? Então, é sempre essa sensação de não ter energia, né? Que é uma diferença da angústia. A angústia, você tem energia, você tem vontade de fazer as coisas, você tem as suas demandas, você realiza as suas atividades no dia a dia. A depressão não, ela vai te minando, você não tem energia, você não tem vontade de trabalhar, você não tem vontade de cuidar dos filhos, de fazer suas atividades, de seguir com as suas demandas, de seguir com os seus propósitos. Né? Então, existe uma diferença gigantesca, né? Da pessoa angustiada e da pessoa deprimida. Depressiva. Exatamente. Eu não gosto muito desse termo. Tá. Geralmente as pessoas falam, mas que é o termo técnico que a gente utiliza quando a pessoa realmente ela é diagnosticada com a depressão em si. Tá, quando as pessoas são diagnosticadas com depressão, o que elas têm que fazer de imediato? É a família que percebe? Porque creio eu que a pessoa não vai sozinha pedir ajuda, né? Acho que é algum parente, alguém que está em torno dela que vai atrás de ajuda. Então, qual seria o primeiro passo? É que o processo da depressão, a depressão ela não vem do nada, né? Sim. Ela é uma sobrecarga que ela vem de anos e que inicialmente elas têm essa questão dessas características da angústia, de tristeza, de chateação, de pessimismo, e depois ela vai migrando para fatores muito maiores, para características muito mais realmente latentes da própria depressão, que é a insônia, que é a falta de libido, medo, a tristeza, o vazio, né? Aquela tristeza que você não sabe de onde que ela vem, mas ela tá ali instaurada, né? E quem vê isso? Porque muitas vezes
é interessante quando a pessoa enxerga isso, faz essa autocrítica, mas às Sim. vezes isso não acontece, que na maioria dos casos não acontece, né? Tá. Então, quem enxerga isso é quem está ao redor, quem faz parte ali do seu círculo de convivência, né? Então, os familiares, os amigos, o parceiro, a parceira, pessoas próximas, os filhos, né? E identificar isso e enxergar isso realmente como uma problemática, não como depressão é frescura, que é o que a Sim. gente mais escuta quando as pessoas não têm o conhecimento, é besteira, vai passar. Não. Então, acho que a tratativa que tem que ser feita é diagnosticar, procurar um profissional. Se é uma. Porque existem pessoas que têm muita resistência também em procurar profissionais. Então, procura um profissional, busque esse diagnóstico, se for necessário, né, se é algo que você não consegue controlar, né, vai ao psiquiatra, procura apoio desse profissional e ele vai diagnosticar isso. Sim. Passando esse diagnóstico, ele vai avaliar, né? O profissional avalia se é necessário medicação, entrar com medicação, não é necessário, né? A medicação. Então, quais são os próximos passos, né? E os próximos passos sempre é o processo terapêutico. E o processo Sim. terapêutico, ele tem que trabalhar sempre em conjunto, né? É fazer terapia, é se entender, é olhar para si. Por que que eu estou deprimido? O que me causa depressão? O que me causa esse sofrimento? Da onde vem essa dor? Esse sofrimento interno, na E é um verdade, né? sofrimento interno, né? Sim. E aí a gente fala que é um buraco, né? Que se abre e aí onde a gente escuta muito, quem não tem às vezes o entendimento, fala que depressão não é espiritual, não é uma questão espiritual. Depressão é uma sobrecarga, né? Que vem de longa data e que geralmente vem da infância, vem de traumas, vem de Sim. bloqueios De emocionais, perdas. vem de perdas, porque a depressão na realidade, Freud, ele não fala sobre depressão, né? Ele deixou isso, a gente costuma falar que ele deixou para os psicanalistas definirem isso, mas ele fala da inibição, né? Da tristeza, do rancor, muitas vezes do ódio ou de uma mágoa, né? Então, cada Sim. caso é um caso. Então, muitas vezes, a pessoa que ela é depressiva, que ela tá naquele quadro de depressão, nem sempre ela vai ser aquela pessoa triste, aquela pessoa rancorosa. Porque todo mundo pensa isso, né? Que o depressivo ele é uma pessoa rancorosa, uma pessoa rabugenta, uma pessoa Não que tá guarda feliz, né? mágoa. Na verdade, ela não está muito. Na maioria das vezes, ela não está feliz com ela mesma. Existe a questão do ao redor, obviamente que sim. Mas essas são demandas que vêm, essa sobrecarga, vem lá do início, ele vem lá da infância, né? Sobre Sim. a repressão, né? Então a gente vem daquela cultura que eu acho muito interessante, que a gente vem daquela cultura, você tem que ser forte o tempo todo. Sim. Não, você não tem que ser forte o tempo todo. Existem dias que você precisa mostrar fraqueza também. E acho que a fraqueza é a dor que vai te fortalecer, né? Sim. Que vai fazer você enxergar da onde que vem aquelas deficiências, da onde vem essa dor emocional. Porque se você só pode curar a partir do momento que você tem dor. A cura não vem de que eu estou bem. A cura ela advém de uma dor emocional. Então, nada, mas é que a depressão é uma dor emocional que Sim. você tem e é um luto mal resolvido. Mal curado? Mal resolvido e mal curado. Tá. Porque se você está com depressão, você não está curado. Então, o luto, a depressão, ela é um luto que ele está mal resolvido, ele está mal entendido, né? Então, esse luto, e quando a gente fala do luto, não é só o luto, perdi uma pessoa, que a gente entende muitas vezes o luto como a morte, né? Como a morte física, né, de uma pessoa. O luto, ele pode ser inúmeras coisas, né? Sim.
é a tristeza por perder o emprego, eu não estou conseguindo cumprir com aquela produtividade que me foi proposta, eu não consegui ser mãe, um exemplo, a questão da Sim. maternidade, a cobrança de muitas mulheres, relacionamentos que também não deram certo, relacionamentos afetivos, Perdas de bebês, né? perdas de bebês, Sim, a questão do estupro, do abuso sexual, também. né? Então, se a gente for pensar, assim, o luto, ele pode ser só visto e entendido de várias formas, né? É como se fosse um guarda-chuva, né? Com várias. Um guarda-chuva colorido e cada cor é um tipo de luto. Exatamente. E o luto mal resolvido, o que ele é? Eu fui deixada, né? O pensamento da pessoa que passa por um luto mal resolvido é: ele me deixou, ela me Sim. deixou. Na verdade, eu que tenho que deixar ir. Uhum. Eu que tenho que ir seguir em frente. Já Sim. aconteceu, já foi. Eu vivi aquele luto, né? Então, a cura, na verdade, ela não vem de você não lembrar da Sim. dor, mas ela vem de você entender e lembrar e não sentir mais dor. Esse é o processo. Sim. Vou te fazer uma pergunta, não sei se vai ser possível você responder, mas você sabe qual a porcentagem de pessoas depressivas no Brasil, estatisticamente falando? Hoje existe um estudo que comprova que 88% Nossa, é de muita gente. pessoas sofrem com a depressão, né? Muita Sofrem gente. com esse transtorno mental, que quando a gente fala transtorno, as pessoas falam, nossa, é um transtorno, sim. Sim, E é importante também a gente entender que a depressão, ela é que muitas vezes as pessoas não é dito isso, mas ela é genética, né? Ela é hereditária, tá na genética. Então, se está na genética, se ela é algo que é hereditário, é mais um ponto para você olhar e observar. sim. Será que é uma característica familiar? Será que é uma característica de comportamento familiar? Né, das pessoas que eu vivo, do meu círculo de amizades, das pessoas que eu convivo, é do meu trabalho que é tóxico, Sim. né? Que tipo de toxicidade é essa que me traz que me trouxe esse diagnóstico? São essas perguntas que as pessoas precisam elas começarem a fazer para elas se entenderem, né? Sim. Assim, existe um estudo que fala que hoje existe duas correntes, né? Há quem diz que fala que a depressão não tem cura. Há quem diz que fala que diz que a depressão tem cura, Hum. né? Então, o que eu sempre digo para os meus pacientes é: a depressão, ela é como qualquer outra síndrome, como qualquer outro transtorno. Ela tem que ser tratada. Não se preocupe se você nunca mais vai ter. Aprenda a conviver e aprenda a viver, não numa sobrevida, Sim. mas aprender a viver. Então, por exemplo, o que eu posso te dizer, o que inibe e o que anula a depressão? Atividade física, um hobby que você gosta, que te faz bem para o seu bem-estar. A espiritualidade é muito importante, é um fortalecimento independente, tá? De qual egrégora. Ela é extremamente importante. E o processo terapêutico. O processo terapêutico, ele é um divisor de águas. Tem que Porque ter ele. essas quatro vertentes juntas, né? Senão não Exatamente. vai. Se for esse trabalho em conjunto, você não vai se preocupar se você ainda tem a depressão. Você vai saber que você já. Ok, você foi diagnosticado, mas é possível viver bem. Né? Então, eu sempre costumo dizer que a minha missão com os meus pacientes é ensiná-los a viver melhor. Não a viver, não a sobreviver, a Sim. viver e ter inteligência emocional. Porque isso não foi ensinado para a gente
na maioria das vezes, lá atrás, na infância. E tudo a gente traz. A infância é o solo que a gente pisa uma vida inteira. Sim, é aquele caminhãozinho que a gente vai colocando as bagagens dentro, né? Exatamente. E vai carregando E até tudo que não é tratado lá, fica jogado lá. é jogar. Exatamente. Uma hora a gente vai ter que dar conta de tudo Sim, isso, vai ter né? que eliminar, né? Exatamente. Como vai ser, a gente não sabe, mas E o tá lá. processo terapêutico, ele serve para isso. A terapia, ela serve para isso. A terapia, ela não serve para resolver os seus problemas. Você não vai entrar na primeira sessão e vai falar, tá tudo resolvido. Mas você vai entender qual é o caminho que você vai trilhar a partir dali. O que você não deve fazer. E o que Sim. possivelmente vai fazer sentido para sua vida. Sabe, assim, então, não é só uma questão de transtorno, é uma questão de saber viver melhor e saber lidar com as adversidades, porque você vai continuar tendo problemas, você vai continuar convivendo às vezes com pessoas que às vezes te agradam, que às vezes não te agradam, e como eu vou lidar com isso no meu dia a dia? Sim. Né? Você acha que a depressão, ela acontece da noite pro dia? Um dia a pessoa tá bem, do outro dia ela não tá? Ou você acha que vem realmente em processos degradados, assim? A depressão, ela não acontece do dia para a noite. Tá. A depressão, ela acontece, ela é uma sobrecarga que ela vem de anos, né? Ela vem de anos. São inibições, são as proibições. Você, por exemplo, quando a gente pega uma criança, por exemplo, ao invés de você explicar porque ela não pode pegar essa taça, você vai e bate na mão. Você grita, você vai inibindo, você vai reprimindo. E isso vai ficando guardado. Isso vai ficando guardado, porque ela vai se tornando uma pessoa, uma criança provavelmente, que ela vai querer agradar, que ela vai ser calada, que ela vai ser que ela já estão silenciando. Ou vai ser uma criança, por exemplo, que vai desenvolver algum tipo de raiva, de mágoa, de agressividade. Porque o condão da depressão é tudo isso. Existem vários perfis de pessoas, existem vários perfis de pessoas que têm a depressão. Então tem a pessoa que ela é tranquila, tem a pessoa que ela é agressiva, tem a pessoa que ela é rancorosa. A depressão nem sempre ela vem da tristeza. Que às vezes a gente escuta, porque a pessoa fica triste. Às vezes há casos de pessoas que são extremamente felizes, entre aspas, e que a gente depois escuta relatos de que casos mais graves, obviamente, quando chega ao ponto do suicídio. E aí a gente se pergunta, né, como qualquer outra pessoa, que às vezes a gente não conhece o histórico daquela pessoa, e aí você se pergunta, mas estava tudo bem, a pessoa era feliz. É o que a gente mais escuta. Né? Então, eu digo muito que dos pontos mais cruciais hoje, que vem também a depressão, as mídias sociais. Sim. Elas são gatilhos, assim, preocupantes. Porque, eu não sei se você já viu, provavelmente sim. Tem um vídeo que circulou muitos anos, que era assim, era uma pessoa que ela chegava no trabalho dela, provavelmente nos Estados Unidos ou Austrália, é isso. E aí ela pegava um suco de laranja, e ela tirava uma foto dela, uma selfie, sorrindo. Tipo, meu dia começou maravilhoso, good morning, etc e tal. E depois ela fechava a câmera, colocava o copo, o suco de laranja dela do lado, o copo, pegava um antidepressivo, tomava, ficava triste, mudava a expressão dela facial, e o chefe do lado falando, sofrendo vários assédios, né? Morais. E aí, o que a gente entende disso? A percepção que a gente tem muitas vezes das redes sociais são equivocadíssimas. Totalmente equivocadas. Quantas pessoas que eu conheço, colegas, amigos, que postam uma vida linda, maravilhosa no Instagram e que você sabe que na realidade é totalmente diferente, principalmente os relacionamentos, né? Exatamente. Amorosos. Os relacionamentos afetivos, você falou tudo, assim. Então, na maioria das vezes, a grama do vizinho é sempre verde. Sim. Mas será que ela é verde? Ou será que ela é aquele verde, mas é aquela grama artificial? Sim.
né? É a comparação, é a crítica que você começa, se você faz essa crítica olhando para o outro e esquece de olhar para você. Porque você acha que lá tá funcionando. Só que às vezes lá também não tá funcionando. Tá pior do que do que você mesmo, né? Exatamente. Outro ponto que a gente pode falar de um dos ápices da depressão é o excesso de consumo. Hoje, então, as pessoas, a gente tem as mídias sociais que contribuem, que tem a sua contribuição, Sim. mas tem essa necessidade do consumir. Se eu não pertencer àquele grupo, eu não sou importante. Se eu não tiver determinado status, eu não vou ter relevância naquele grupo. Sim. E aí, o que acontece com as pessoas que estão naquele quadro com as pessoas no geral, até chegar ao quadro de depressão, até ser diagnosticada, ela quer ter o iPhone da última geração. Ela tem. E ela não curte aquela nova aquisição dela. Eu quero o carro do ano. Eu compro o carro do ano. Só que ela sempre vai querer mais. Não tem aquele prazer da conquista, ela não né? tem o prazer da conquista. Ela não vive aquele momento. Sim. Porque ela tá sempre apoiada em quê? Em olhar o que o outro tem. E o status. E do status. E achar que nunca é o suficiente. Mas porque talvez lá atrás ela escutou que ela não era boa o suficiente, que ela foi comparada, né, dentro do ambiente familiar, dentro dos amigos, e isso vai gerando um acúmulo. E aí você cresce, você vem para a vida adulta, você começa a trabalhar às vezes um trabalho tóxico, onde que você acha que a sua produtividade nunca é o suficiente, nunca é interessante, e de repente às vezes você tem líderes ali também que não contribuem para o seu desenvolvimento pessoal. Infelizmente. Né? Que é o que a gente mais tem. O que mais existe hoje no meio corporativo. Hoje em dia o mundo corporativo não tá uma coisa assim, de você falar, nossa, vale a pena eu estar aqui nessa empresa ou não vale. Porque tá tudo assim, né? Todo mundo afetando mentalmente as pessoas, fisicamente, né? Então o assédio também tá muito complicado. O assédio, exatamente. Hoje eu acredito que eu acredito muito que existe uma tendência que daqui 10 anos compliance com essas normativas das empresas buscando realmente, porque saúde mental já é um problema. Sim. Na vida do mundo corporativo, mundo, né? De todo mundo, eles começarem a olhar com mais cuidado para isso, né? Sim. Eles começarem a entender que muitos profissionais são contratados por técnica, por uma boa técnica, por uma boa qualificação, mas são demitidos muitas vezes por conta do comportamento. E às vezes analisar esse comportamento, né, ele vem da onde? Sim. Né? Tem algum transtorno? A gente está falando da depressão, mas a gente também fala aqui o tempo todo de saúde mental. 24 então, horas, assim, 24 isso tá horas por isso. Assim. Então, assim, infelizmente, a depressão, né, ela vem de uma sobrecarga de anos. Sim. Não existe, há casos raríssimos de, por exemplo, eu tenho um paciente que ele é uma criança e ele tem uma depressão profunda, né? Mas por quê? Porque tem histórico na família, questão que a gente falou, é hereditário, então ele passa ele tem todo um apoio, né, profissional, o apoio médico, e ele tem uma assistência para isso, mas são casos raros. Não são todas as famílias que vão poder oferecer isso para as crianças, né? Exatamente, né? E esse tipo de tratamento. Exatamente. Mas o que é interessante entender eu sempre digo assim, para quem está próximo, tem um problema, foi diagnosticado, existem indícios, então procure um profissional. Né, converse, se não quer de repente, porque existe a resistência muitas vezes, o preconceito, e eu como psicanalista não tenho problema nenhum em falar nisso, de procurar um psiquiatra, porque às vezes existem situações que tá fora do controle realmente. Sim. Que precisa realmente de uma ação medicamentosa para controlar, e é importante a gente falar da medicação, porque existe uma corrente de pessoas que elas acreditam, né, um público, que a medicação ela resolve tudo. E não é assim. Né? Essa não é a pauta aqui, mas
A medicação, ela não é cirúrgica. A medicação, ela vai te dar serotonina, Sim. dopamina, para que você tenha energia para realizar suas atividades, né? Aquilo que você não tem conseguido fazer. Para você seguir com as suas demandas, para você viver, sair do processo do sobrevida e viver. Mas a terapia, né, ela vai fazer com que você entenda a sua caixa de... Você revisite a caixa de Pandora. Você entenda por que surgiu tudo isso e como você vai aprender a lidar com isso no seu dia a dia. Sim. Como você vai aprender a lidar com as negativas. Tem isso também. Né? Como você também vai aprender a falar não, né? Entender você dizer não e entender a receber um não. Sim. Porque isso também é um problema para essa nova geração. Sim. Né? E os medicamentos, né, que você dá para uma criança, eu acho que não são os mesmos que você dá para um adulto, né? São os mesmos, mas em menor dosagem, né? Tá. Então é menor dosagem. Então, assim, sempre importante quando a gente fala da depressão, de entender que quando a gente fala de depressão, depressão ela não advém só da tristeza. Sim. Ela advém de uma bagagem de várias coisas, principalmente da repressão. De quando você começa, isso, é aquele processo da infância. Você não é bonita, você não é inteligente. Olha seu irmão. Olha, fulano tá melhor que você. Fulano passou de ano, você não passou. É o que a gente vai escutando. Você é gordo. Olha a sua barriga. Você não, você sabe? Olha o seu cabelo. E isso, e a depressão, ela vai muito além da questão, ela arrebata o emocional de uma forma que ela reflete na questão corporal, na questão física, é a perda de sono, é a questão do maternar, devo ser ou não devo ser mãe. É a questão do abuso sexual, falo ou não falo. Sim. Imagine, né? Para as crianças, né? Principalmente. Exatamente. A criança que esconde dos pais. Que esconde dos pais. Exatamente. E vai carregando isso. E vai carregando isso, né? Hoje fala-se mais. Hoje a criança entende mais. Sim. Mas ainda assim isso é muito reprimido dentro de casa. Mas também vai muito da família, né? Porque tem família que senta e explica desde como nasce uma criança, né? O processo de nascer uma criança e até o processo de ser abusado na escola, de acontecer alguma coisa diferente. Tem alguns pais que são mais mente aberta, mas tem outros pais que não dão essa abertura e infelizmente acarreta a criança, né? Sim, e a gente tem que... eu como mãe, eu sempre falo isso pro meu filho, né? Falo, o que acontecer de diferente... Você me fala, sim, né? Não esconde. Não esconde, porque a depressão, ela vem disso. A criança começa a falar, cala a boca, não é verdade, é mentira, procura, ok. Você pode até suspeitar, achar que não. Porque criança, a gente também sabe que eles vivem também, eles têm a questão da questão da fantasia. Sim. Mas vai investigar. É importante. Vai, né? Tá mais quietinha dentro de casa. O adolescente, aquela fase da transição, né? Da que a gente brinca, né? Da aborrecência, da pré-adolescência para adolescência. Entender por que tá mais calado, quem são os amigos, o que tá acontecendo na escola, tá indo bem na escola, gosta da escola. Porque tudo isso lá na frente, ou durante a adolescência, tá? Ou durante qualquer fase da vida, isso pode gerar uma depressão. Com certeza. Quando a gente conversamos, né, que a gente ia falar sobre depressão hoje, eu não sei o porquê, mas veio na minha cabeça os presidiários, né? Com certeza eles devem sofrer bastante esse tipo de depressão dentro das celas, né? Com certeza, porque existem muitas represálias ali, né? Sim. Existe a questão do instinto da sobrevivência, sim. né? Porque você pouco se dorme, né? Pelo que eu entendo, pouco se dorme, a qualidade de ali, vida de lá vida dentro, as comidas. Não é das melhores, a alimentação não é boa. Sim. O aperto, né? O aperto,
as condições, a estrutura, nada colabora. O assédio, as Sim. agressões, a violência, né? Tudo aquilo que eles se submetem ali dentro, que a gente também não pode deixar de falar. O abuso sexual também está lá Também. dentro, é uma coisa que existe, né? Infelizmente é uma constante ali. Então são várias coisas, E né? provavelmente não tem apoio psicológico, né? Ninguém lá dentro. Se tiver, algumas cadeias, eu acho, né? Eu Preciso acredito ver afinco que depois. acredito que só talvez aquelas mais de segurança máxima, talvez, né? Sim. Mas eu acredito que ainda é algo que precisa ser visto com mais cuidado. Né, acho que uns 2 dias atrás eu tinha visto uma reportagem que uma moça foi presa com celular dentro da cadeia Sim. e foi pra. Quando fica escondido, que eu esqueci o nome. Quando fica escondido, não, quando fica pra solitária, né? Foi pra solitária e acabou passando mal. E também é um tipo de abuso, né? Querendo ou não, um abuso psicológico total, porque você vai pra um lugar, você fica presa no escuro e aí ela teve que ser socorrida porque não aguentou ficar presa por uma semana no escuro, né? Então é uma forma de matar a pessoa também e de trazer traumas pra ela, né? Com Exatamente. E certeza. eu sempre falo assim que isso eu falo isso muito para os meus pacientes. A depressão, ela nessa sobrecarga desse diagnóstico, e vem um combo de traumas, vem um Sim. combo de bloqueios, né? E muitas coisas que você às vezes não entende, porque não consegue dirigir, porque não consegue fazer uma prova, porque não consegue, às vezes, ter um bom relacionamento. Você não consegue, às vezes, relacionamento interpessoal, tá? Não consegue nem andar na Não rua consegue direito. andar na rua, exatamente. Que já fica Né? já Porque com você. E aí, onde desenvolve síndrome do pânico, e aí só vai escalando piorando. os transtornos, né? Sim, bem por aí. Então, por isso que assim, eu sempre falo assim que obviamente o processo terapêutico ainda ele não é um acesso para todos ainda, mas eu acredito que ele melhorou muito de uns Sim. anos para cá. Hoje as pessoas já falam, hoje você tem mais acesso a conteúdos que antes isso não acontecia. Então é buscar ajuda. Ajuda como ela vai ser. Isso é o menos importante. Mas que você se identifique com essa ajuda. Sim. Porque você passar por essa fase é importante para que lá na frente você consiga viver um pouco melhor, para que você consiga ter qualidade de vida, né? Para que esses sintomas que hoje acarretam a vida da pessoa não seja uma âncora, né? Sim. E só de pensar que antigamente as pessoas achavam que psicólogo, psiquiatra, psicanalista era coisa de doido, né? Você lembra? Hoje se escuta menos, mas Graças a Deus, né? ainda bem, né? Agradecemos. Mas escuta muito ainda, por exemplo, a fulano suicidou, é Sim. frescura, é mentira. Ou, por exemplo, Muita quem quer gente julga. os julgamentos, e é um ponto que a gente sempre escuta muito como é que esses dias eu escutei que eu achei absurdo? Quem quer se matar não avisa, vai lá e faz. E não é, né? Isso é lamentável escutar isso, porque o suicídio ele é silencioso. Hoje eu ameaço, amanhã eu ameaço, passou um ano eu faço. Sim. Quando caiu no esquecimento eu faço. Mas faz por quê? Porque ele queria ser escutado. Aquela pessoa queria ser escutada. Ela queria ser ouvida. Então E não teve essa oportunidade. o suicídio nada mais são pessoas que elas não foram escutadas uma vida inteira, né? Pessoas mal resolvidas, pessoas que têm ali vários bloqueios, que têm vários traumas e que ela não conseguiu ser ouvida porque ela foi silenciada todo o tempo. Infelizmente. Né? Então, isso na mente humana, isso vai criando forma. Existem pessoas que conseguem pedir ajuda. Existem pessoas... E dependendo do círculo que você tá ali, a ajuda ela não vem. Porque ali ninguém enxerga que essa ajuda é importante para você. Sim. Que essa ajuda é interessante. E sozinho, muitas vezes, você não consegue.
Você falando do suicídio, me veio na cabeça também aquela Valesca, né? Que era jogadora de vôlei, que foi campeã olímpica, Sim, casada, começou a ter problema no relacionamento e acabou se matando, exatamente. infelizmente, né? O caso da Valesca é um caso, assim, extremamente que envolve muitos fatores, né? Envolve a questão da autoestima, envolve a questão do amor próprio, porque ela achava que envolve a questão do relacionamento tóxico, Também. né? Porque eu vi alguns relatos de que ela falava que ela tinha que tentar ficar com aquele parceiro, porque se ela não ficasse com ele, ela não ia conseguir mais ninguém, Sim. né? E ela achava também que ela não tinha potencial para encontrar outra pessoa, Uhum. né? E veio todo esse quadro de depressão, Veio tudo à da tona. tristeza, de ela achar que a culpa era dela, da sobrecarga. Existem relatos que ela também sofreu abuso sexual na infância. Sim, Então, isso foi só o combo que faltava, né? sim. Foi E a cereja do a bolo. cereja do bolo, e depois da descoberta lá que ela teve, né, da infidelidade. Sim. Então, Foi é o realmente ápice. foi o ápice. Então, muitas vezes é bacana, é interessante você falar sobre essa questão da Valesca, porque existem muitas mulheres hoje que vivem essa realidade. Mulheres bem-sucedidas, porque a Sim, gente fala, não, mas é mulheres bem-sucedidas que têm sua independência financeira, sim. né? Mas que em termos de autonomia afetiva, elas não têm, né? Tem Infelizmente. essa questão da dependência Emocional. emocional. E não só mulheres, tá? Existem muitos homens que também estão em relacionamentos tóxicos. Infelizmente, né? A gente sempre Uhum. acaba falando mais da mulher porque é o que a gente Sim, convive. que a gente entende mais da questão da vulnerabilidade. Sim, mas homens também estão no mesmo barco, né? Muitos homens, tá? Em relacionamentos Infelizmente. tóxicos, né? Que escuta-se muito, né? Se você Sim, me deixar, você não vai encontrar outra pessoa. E aquilo, isso vai gerando. Às vezes gera uma dependência emocional, mas às vezes gera sobrecargas maiores, né? sim, Aquela pessoa que ela é arrimo de família e também. que de repente a pessoa desaba, né? Chega uma hora que não aguenta. Não quer Em mais algum levar. momento vai cair. Exatamente. E muito acontece isso. Pessoas que é arrimo de família, né? Que é o provedor, que é a provedora de tudo, de repente ela se vê sozinha, Sim, porque ninguém a enxerga, porque ela sempre foi a pessoa que fez tudo. É sempre a pessoa que faz tudo. E a depressão não é que ela chega naquele momento, ela sim. desperta, ela sempre esteve ali. Hum. Porque a pessoa teve aqueles momentos de fraqueza, a pessoa teve os momentos dela de solidão, só que no dia seguinte ela acordava e falava: não posso me deixar me abater e sigo. Só Sim. que uma hora a depressão bate. Infelizmente bate, né? Uhum, E é um assunto assim tão pertinente hoje na sociedade, né? E sim, muita gente às vezes, não vou tratar porque eu tenho minha vida para seguir. E vai deixando, vai deixando. Aí quando sim, chega num ponto certo, explode de vez. E aí já exatamente. tá numa situação que, às vezes, mesmo você passando com terapeutas, tomando remédio, é difícil controlar, Sim, né? exatamente. O alcoolismo também é uma fuga, né? Sim, Então muitas pessoas também se refugiam ali pro alcoolismo. E aí muitas pessoas, quem tá ali no círculo de amizades, ela entende que aquela pessoa ela é alcoólatra. sim, Ela não só é alcoólatra, que também é uma doença, com mas ali certeza. também é uma fuga. E a depressão, ela pode ser entendida de várias formas, de vários excessos, de vários excessos ali. E todo o excesso, ele carrega uma carência. Infelizmente, né? Todo excesso carrega uma carência. É. Marili, estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo. Eu queria agradecer você novamente por ter vindo. Muito Queria que você obrigada. deixasse uma mensagem pro pessoal nessa minha segunda temporada, nesse meu primeiro episódio. Muito obrigada por ter vindo. E a gente vai começar o ano com sucesso e com a sua presença aqui, mais especial ainda. Obrigada. Olhe para lá. Pode É, olhar, né? fica à vontade. É, muito obrigada por mais uma vez estar aqui. Gostei muito, é muito bom. Acho que esse assunto é um assunto muito relevante. Sim, com certeza.
o que eu sempre falo, assim, as pessoas têm que cuidar da saúde mental. Saúde mental, ela é importante. Não só saúde mental, a saúde mental, o físico e o espiritual. Esse trabalho em conjunto, ele vai fazer a diferença ali a médio e a longo prazo, né? Sim. E, do contrário, a gente sabe quais são o que acarreta, né? Quais são os desdobramentos disso. Então, que 2025 seja um ano de muita conscientização, de saúde mental, de saúde também financeira, porque isso também está associado. Com certeza. Muita prosperidade para todas nós, muitas realizações, muitas conquistas. Amém. Deixa as suas redes sociais aqui pro pessoal também. Sim, eu tenho perfil no meu Instagram, psicanalista, Marilis Martins. E eu atendo também online e também atendo no consultório aqui em São Bernardo, Avenida Pereira Barreto, número acho que 1430. Mas entra lá no Instagram, me procure e a gente conversa. E eu te passo o endereço direitinho, porque às vezes eu esqueço o número. Muito obrigada. Pessoal, fica aqui mais um programa meu da minha segunda temporada, primeiro episódio. Você que continua me assistindo, passe para os amigos, para os vizinhos, curta o meu canal também no YouTube, me sigam nas redes sociais e fico por aqui hoje. Um abraço.